Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda novamente aqui ao canal. O assunto aqui é a logoterapia, uma teoria, uma abordagem psicoterapêutica criada e desenvolvida pelo Dr. Viktor Frankl. Então, vamos falar de uma técnica que o Dr. Viktor Frankl criou, chamada a intenção paradoxal. Mas antes, grava essa frase que eu vou te falar aqui, porque talvez possa te ajudar. É sobre a coragem. E coragem não é ausência de medo. Porque o corajoso é aquele que se prepara para enfrentar o seu medo. E apesar do medo, ele vai e leva o medo consigo. Então, eu estarei lendo aqui, eu estarei compartilhando com vocês no livro Em Busca de Sentido, na página 186 adiante, a intenção paradoxal. A logoterapia baseia sua técnica, denominada intenção paradoxal, no fato duplo de que o medo produz aquilo de que temos medo e de que a intenção excessiva impossibilita o que desejamos. O Dr. Viktor Frankl criou algumas ferramentas e desenvolveu algumas técnicas que é a intenção paradoxal. A logoterapia tem como objetivo ajudar as pessoas a encontrar um significado pessoal em si mesma. E este significado é o que, em última análise, nos mantém ativos. No campo de concentração, o Dr. Frankl encontrou pessoas que sofriam de neuroses. E essa técnica ajuda os logoterapeutas a usar para tratar pessoas com ansiedade, medos, fobias e até insônia. A intenção paradoxal nos possibilita a encarar de frente e desejar esse medo. Mas desejar no sentido de querer vencer esses obstáculos. Essa psicologia reversa que engana a mente para fora da sua neurose. E essa abordagem do Dr. Frankl funciona muito bem até os dias de hoje. E não é surpreendente que as pessoas tendam a evitar situações que evocam o medo nelas. Geralmente, experimentamos o medo como uma situação desagradável. Na maioria das vezes, mas do que as situações realmente se colocam. O próprio esforço de evitar o medo já é o suficiente para que este medo se fortaleça. Um exemplo comum que vemos hoje em dia é a ansiedade social, quando sentimos o desconforto do medo ou mesmo um ataque de pânico ao fazer uma apresentação. Com certeza evitaremos no futuro. Podemos evitá-los abstendo de fazer apresentações até morrermos. Mas quando essa opção não existir, teremos que enfrentar esse medo. A maioria das situações sociais não é fatal, pois não há o que temer numa apresentação. O Dr. Sigmund Freud, ele tem uma fala que é muito importante. Olha só o que ele fala. Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Olha só, eu vou repetir para você. Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Anota aí. E também tem a ansiedade antecipatória.
que tem como característica exatamente aquilo que o paciente teme. Apesar de nossa compreensão racional, a perspectiva dessa situação ainda evoca o medo. E é um medo que não podemos subjugar com esforço intelectual. A ansiedade antecipatória é temer resultados específicos. E nem sempre é a situação em si. É um medo incontrolável e, acima de tudo, indesejado, que é evocado. Imagine um estudante que teme falar em público e que recebe a notícia que precisa fazer uma apresentação na frente dos seus colegas. Nesse exato momento, ele experimenta a ansiedade antecipatória. Quanto mais a pessoa luta contra o medo, mais ele parece persistir. Quanto mais focamos na ansiedade de um suposto problema, mais grande ele se torna. E o Dr. Viktor Frankl também fala que combater o medo adiciona pressão. A pressão já é existente, porque a pressão induz a contrapressão. E a contrapressão aumenta a pressão. E isso se torna um ciclo. E assim somos confrontados com o círculo vicioso. Este ciclo resulta da hiperintenção. A hiperintenção é um foco excessivo em alcançar ou prevenir um determinado resultado. O querer nos deixa ansiosos e tensos. Ao invés de querer essas coisas, paradoxalmente querer o contrário. A intenção paradoxal substitui o objeto de nosso desejo por uma afirmação que parece contraditória. Ao invés de querer nos livrar do medo, decidimos que queremos o medo. Ao invés de adormecer, decidimos ficar acordados a maior parte do tempo possível. E aqui o Dr. Viktor Frankl deixa a conclusão. Olha só. Temos que aprender a não nos levar tão a sério. A capacidade humana de se distanciar, ter um senso de humor, desapegar de nós mesmos, distanciarmos das nossas neuroses, rir de si mesmo, fazer piada de nós mesmos.